when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go, go. Sejam muito bem-vindos ao canal Ler HQ07. No vídeo de hoje, trago a continuação de A Cripta das Sombras. Se ainda não é inscrito, já o convido a se inscrever e compartilhar os vídeos. E sem mais demoras, vamos para o vídeo de hoje. Agora, vemos Victor Strange e ele fala: seria bom se alguém tivesse me protegido, mas lá vou eu de novo, contando uma de minhas histórias. Elas são todas verdadeiras, sabe? As coisas que vi do outro lado do espelho me fazem pensar. Para começar, me pergunto, com quem estou falando? Eu sou o único aqui? Ou sou eu, Deadpool, para estar tocando para uma plateia? Mas principalmente me pergunto, o que farei com o que vi quando eu sair daqui? Sair de trás do vidro. São tantas possibilidades com o que aprendi aqui. O que eu sei? Tantas possibilidades de vingança. Sim, será uma história de vingança. E vemos ele sorrindo diabolicamente. Enquanto fala, eu posso não ter decidido o método exato da minha vingança contra meu querido irmão. Mas algumas coisas são certas. Agora, vemos uma luta entre o Demolidor e os ninjas do Tentáculo. E a narração nos fala: existe algumas certezas. Terreno sólido deveria ser uma delas. Mas quando se está lutando contra os exércitos do Tentáculo, por horas, nem mesmo o chão abaixo de você é confiável. Deus, estou caindo próximo ao inferno? Esse é o meu purgatório? Estou com problemas, mas também estou sem medo. Então, vemos ele pegando sua arma, enquanto a narração nos fala: e não vou desistir. Enquanto leva um chute bem na cara e a narração continua: escolho fé ao invés do medo. E vemos ele tentando fugir. Porém, os agentes do Tentáculo são muitos, enquanto um dos ninjas joga um shurikens contra ele. E a narração nos fala: se o Tentáculo não me matar, o cheiro aqui provavelmente irá. E vemos ele caindo no chão. Então, vemos que uma das shurikens voa até um local bem escuro. E vemos olhos vermelhos observando tudo, enquanto a narração nos fala: espera, eu conheço esse cheiro. Não é esse esgoto. E é familiar. Droga. Então, vemos ele tentando se esquivar de várias shurikens com sua arma. E a narração nos fala: cuidado, mantenha sua cabeça no jogo, Matt. Você não tem o luxo de cometer um erro agora. Então, vemos que um dos ninjas taca sua espada, enquanto a narração nos fala: espere que o inimigo cometa um. Aquele cheiro nauseante, sim, eu o encontrei há muito tempo. Não tem como confundi-lo. Desde aquele tempo, nos Everglades, o ser conhecido como Homem-Coisa é quando vemos o Homem-Coisa saindo da escuridão, enquanto a narração nos fala: uma criatura de grande poder que escolhe viver em solidão. Uma vez conhecido como Ted Salles, se injetou com um soro experimental para salvar a própria vida e acabou por lhe custar à humanidade, transformando-o numa massa pantanosa. Este ser me salvou de meus inimigos antes. Ele vai fazer isso de novo? Ele fez um lar aqui. Nós invadimos e vemos os ninjas do Tentáculo partindo para cima do Homem-Coisa. E a narração nos fala: isso não pode ser bom. É quando vemos através dos sentidos de Matt que o Homem-Coisa agarra um dos ninjas, enquanto a narração nos fala: ouviu o que foi dito sobre ele. Quem quer que conheça o medo, queima ao toque do Homem-Coisa. O Tentáculo está aprendendo sobre o medo hoje, mas não de mim. Então, vemos um dos ninjas pegando fogo enquanto grita, e Matt aproveita para surrar outro ninja. E a narração dele nos fala: posso usar isso ao meu favor. O foco deles é dividido. O Homem-Coisa é uma diversão bem-vinda. Tenho segurado ataque após ataque desde que o sol se pôs. Deve voltar bem em breve. Porém, vemos que ele leva uma tremenda pancada em suas costas. E a narração nos fala: não tenho muitas opções. E vemos o Homem-Coisa levantando um caminhão, enquanto esmaga outros ninjas. E a narração nos fala: ou talvez só pareça assim. Não sei dizer. Se o Homem-Coisa é um amigo, ainda tem uma última jogada. Posso confiar minha vida a essa criatura? Confio nos seus instintos, Matt. Enquanto vemos que o Demolidor está prestes a ser morto.
e a narração dele nos fala: quem quer que conheça o medo, queima ao toque do homem-coisa. Essa é a questão sobre confiança. Requer um salto de fé, e vemos ele correndo para cima do homem-coisa enquanto segura um dos ninjas e se joga com tudo. Enquanto o ninja começa a pegar fogo, a narração nos fala: quando você andar através do fogo, não se queimará, as chamas não o deixarão em brasas. Isaías 43:2. Não sei se Ted Salles lê a Bíblia, mas acredito que o homem-coisa pode ler minhas intenções, porque eu também ouço o que dizem sobre mim. Eu sou o Demolidor, eu sou o homem sem medo, eu tenho gratidão. Uma criatura como essa não tem razão para me ajudar. Onde alguns veem demônios, outros veem anjos. E vemos o homem-coisa estendendo a mão para Matt, enquanto o ajuda a sair dali. E a narração nos fala: e eles devem ser guiados para o céu. O fim. Agora, novamente, voltamos a Victor. E ele fala: é claro, alguns de nós perdem toda a esperança no céu. Ainda assim, por que essa história me veio à mente? Eu pergunto: a solidão do homem-coisa, condenado a estar para sempre separado da humanidade que um dia lhe conheceu? Ou foi a solidão de Matt Murdock? Não fique chocado daqui. Eu conheço todos os seus nomes, suas histórias, seus pensamentos mais íntimos. O irmão vampiro insano do Doutor Estranho sabe de tudo. Já está com medo? Enquanto sorri e mostra seus dentes. E ele continua falando: sabe o que penso? Essa foi uma história de fé sobre o medo, de superar o medo de monstros. Mesmo quando o monstro é você, às vezes o monstro dentro de você é seu aliado mais forte. O que, é claro, me lembra uma história. Agora, somos levados a uma floresta, vendo Jack Russell se transformando em lobisomem. E a narração nos fala: minhas transformações não são tão dolorosas como antes. Ainda assim, na noite em que conheci meu aliado mais formidável, o uivei, enquanto minha carne se rasgava e dava lugar ao lobo dentro de mim. E vemos ele uivando. E a narração continua: havia algo no vento, algo estranho. Minha curiosidade animal queria assumir o controle. Isso me puxou em direção à escuridão das árvores. Eu deixei uma alma digna de caçar. Então, vemos o lobisomem correndo até um lugar, e a narração dele nos fala: eu podia sentir o cheiro de suor e da adrenalina de uma luta. Encontrei o pacote e parecia que um animal enorme havia sido pego em algum tipo de armadilha, mas não cheirava como nenhum animal que eu conhecia. E vemos uma criatura verde enorme, toda acorrentada, enquanto o lobisomem a salva. E a narração dele nos fala: minha curiosidade me impulsionou. Ao cair no solo, vemos que é o Hulk. E a narração do lobo nos fala: ao libertar a forma gigante do emaranhado de rede, percebi que ele parecia confuso, tranquilizado. E vemos Hulk falando: me liberte. E vemos que nas costas de Hulk há vários calmantes injetados nele. E a narração do lobo nos fala: e no entanto, longe de estar tranquilo, é quando vemos Hulk se erguendo, enquanto grita: eu juro, nunca vou ser preso de novo. E vemos as armadilhas para urso se quebrando, enquanto ele se ergue do alto de uma árvore. Vemos Kraven sorrindo, enquanto ele fala: você acha que esse Homem-Fera poderia te capturar? Você acha que ele poderia inventar um plano para superar completamente sua força imensa? Até você é mais sábio do que isso, Hulk. Só eu, Kraven, o caçador, poderia capturar tal presa. Eu persegui o Hulk por meses, aprendendo todas suas fraquezas. Os tranquilizantes em seu sistema são derivados do veneno de caracol clone. A dosagem que administrei poderia derrubar um grupo inteiro de baleias jubarte. Parece ter sido suficiente para desacelerá-lo, mesmo que apenas por alguns minutos, o que significa que posso finalmente ungir a lâmina Empyrean. E vemos ele erguendo uma lâmina. Enquanto ele fala, ele chama pelo sangue de uma fera irracional, e uma vez que tenha saciado sua sede, e vemos ele tentando atacar o lobisomem, enquanto o lobo se esquiva. E Kraven grita: estará pronta para eu usar em minha busca pela presa mais esquiva de todas, almas humanas. Agora, vemos Kraven tentando atacar o Homem-Lobo, enquanto ele sorri e fala: eu não previ você, no entanto, um lobisomem. Ah, sim, eu conheço você, já cacei sua espécie antes.
E em sua lâmina, vemos o lobisomem e Hulk. E ele fala: a lâmina Empyrean ficará satisfeita. Duas feras irracionais, diferentes para escolher. Mas qual é a mais monstruosa? Um monstro que gostaria de ser um homem? Ou um monstro que teme e detesta o homem dentro de si? E ele parte para cima do lobisomem enquanto grita: não importa, a lâmina Empyrean provará o sangue de ambos essa noite. E ele parte com tudo para cima do lobisomem. Porém, Hulk intervém e o impede enquanto fala: Não. E a narração nos fala: não sei, quando esse Golias Verde decidiu que éramos aliados. E Kraven corta o peito do Hulk enquanto fala: cede. E a narração nos fala: talvez ele simplesmente sentisse que estávamos unidos contra o inimigo comum. Eu senti isso também. Nossas vontades unidas contra um homem que iria nos caçar, mesmo que apenas como um trampolim em seu caminho para uma presa mais terrível. Então, vemos que o lobisomem morde a mão de Kraven enquanto ele grita. Hulk agarra a perna de Kraven enquanto fala: Nunca aprisionado de novo. E o joga bem longe com toda a sua força, enquanto Kraven grita. E a narração nos fala: nós salvamos um ao outro naquele dia. Então, vemos Jack voltando ao normal, enquanto a narração dele nos fala de mais de uma forma. E Jack fala: ele se foi agora, você pode voltar ao normal. E Hulk fala: Não quero voltar. Então, Jack o questiona: mas por que você escolheria permanecer um monstro? E Hulk fala: Eu gosto de mim assim. E Jack fala: você gosta de ficar preso nessa forma? E Hulk o responde: Não preso, nunca preso. Eu controlo isso, eu escolho isso. E os dois veem o nascer do sol, enquanto a narração de Jack nos fala: se Hulk pode amar a si mesmo, mesmo em sua forma mais bestial, talvez eu pudesse aprender a amar o lobo dentro de mim, pensar na criatura que me torno, como tendo uma alma, assim como eu, mas não espero uma alma digna de caça. Agora, de volta a Victor Strange, ele fala: ameaçador, mas uma moral nisso não há? Meu irmão me submeteu a uma biblioteca inteira de feitiços, e ao fazer isso, me transformou em algo verdadeiramente horrífico. E vemos o vidro trincar, enquanto ele fala: uma criatura que não pode morrer, que vive em espelhos, parte vampiro, parte fantasma, completamente monstro. Mas o Hulk também é um monstro, e ele não se vê como tal, ele... E vemos o braço dele saindo do vidro, enquanto ele fala: não se sente preso, parte vampiro, parte fantasma. Ah, meu querido irmão, eu tenho uma história para contar a você, fora da sombra. Continua. Então galera, o que acharam desse capítulo? Quando sair a outra HQ, eu trago aqui para vocês, beleza? Conto com todos vocês para comentar, curtir e compartilhar. E até o próximo vídeo. Valeu!